Você provavelmente já viu o rosto dela em algum filme marcante, mas o que pouca gente sabe é que por trás do sucesso de Anne Hathaway existe uma trajetória cheia de pressão, escolhas arriscadas e momentos em que tudo quase saiu do controle. E a pergunta é: como alguém que começou em papéis leves e inocentes conseguiu se transformar em uma das atrizes mais respeitadas de Hollywood? A história começa longe dos holofotes gigantes que conhecemos hoje. Anne nasceu em uma família ligada à arte, o que já indicava que o caminho poderia seguir nessa direção. Sua mãe, atriz de teatro, foi uma das maiores influências em sua vida. Desde cedo, Anne cresceu assistindo ensaios, peças e performances, absorvendo aquele universo de forma natural. Mas isso não significa que tudo foi fácil. Pelo contrário, havia uma expectativa enorme sobre ela. Desde jovem, Anne já demonstrava talento, mas também carregava inseguranças. Ela era disciplinada, estudiosa e determinada, mas não se via como alguém destinada ao estrelato. E talvez seja exatamente isso que torna sua história tão interessante. Ela não começou acreditando que seria uma estrela. Ela construiu isso passo a passo. Seu primeiro grande momento veio com O Diário da Princesa. De repente, uma jovem praticamente desconhecida se transforma no rosto de um fenômeno mundial. O filme foi um sucesso absoluto, e Anne Hathaway virou, da noite para o dia, um ícone adolescente. Mas aqui começa um dos maiores desafios da sua carreira: ser rotulada. Ela passou a ser vista como a garota perfeita, a princesa, a atriz doce. E isso, que parecia uma vantagem, rapidamente se tornou uma prisão. Porque em Hollywood, quando te colocam em uma caixa, sair dela pode ser extremamente difícil. E foi exatamente isso que ela decidiu fazer. Mesmo com o sucesso garantido em papéis leves, Anne começou a buscar projetos mais desafiadores. Ela queria provar, para o público e para si mesma, que era muito mais do que aquela imagem inicial. E essa decisão não foi simples. Envolvia risco, críticas e a possibilidade de fracassar. Mas então veio um papel que mudaria tudo. Quando ela participou de O Diabo Veste Prada, ao lado de Meryl Streep, algo diferente aconteceu. Sua atuação trouxe uma mistura de vulnerabilidade, ambição e crescimento que conectou com milhões de pessoas. O filme foi um sucesso enorme, mas mais do que isso, marcou uma transição. Anne Hathaway deixou de ser apenas a garota do conto de fadas e passou a ser vista como uma atriz de verdade. Só que o que veio depois foi ainda mais importante. Determinada a romper completamente com sua imagem anterior, ela começou a aceitar papéis cada vez mais intensos. E isso exigia não só talento, mas coragem, porque quanto mais você se distancia do que o público espera, maior é o risco de rejeição. E então chegou o momento mais decisivo da sua carreira. Em Os Miseráveis, Anne Hathaway fez algo que poucos atores estão dispostos a fazer. Ela se entregou completamente ao papel. Perdeu peso, cortou o cabelo em cena e mergulhou emocionalmente na personagem de uma forma brutal. A performance foi tão intensa que se tornou impossível ignorá-la. E o resultado? Um Oscar de melhor atriz coadjuvante. Aquele momento não foi apenas uma vitória profissional. Foi a prova definitiva de que ela conseguiu quebrar todas as barreiras que a limitavam no início da carreira. Ela não era mais uma atriz presa a um tipo. Ela era uma artista completa. Mas o que ninguém te conta é que o sucesso também trouxe um lado difícil. Após ganhar o Oscar, Anne Hathaway enfrentou uma onda inesperada de rejeição pública. Sim, rejeição. Mesmo com todo o talento e conquistas, parte do público começou a criticá-la, chamando-a de forçada ou exagerada. Foi um período complicado que abalou sua confiança. E aqui entra uma das partes mais humanas da sua história. Ao invés de reagir com arrogância ou confronto, Anne decidiu se afastar um pouco, refletir e reconstruir sua relação com a própria imagem. Ela começou a escolher projetos com mais cuidado, focando menos em provar algo para os outros e mais em fazer sentido para si mesma. E é exatamente nesse ponto que a trajetória dela ganha ainda mais profundidade. Mas antes de continuar, existem algumas curiosidades que mostram lados pouco conhecidos de Anne Hathaway. Detalhes que ajudam a entender melhor quem ela realmente é. Primeiro, ela quase seguiu uma carreira completamente diferente. Durante a juventude, Anne considerou seriamente estudar literatura e seguir um caminho acadêmico. Segundo, ela é extremamente disciplinada com preparação de personagens, chegando a estudar detalhes minuciosos que muitas vezes nem aparecem na tela. Terceiro, Anne já recusou papéis importantes por não se sentir conectada com o projeto, mostrando que nem sempre o sucesso é a prioridade. Quarto, ela enfrentou ansiedade e pressão intensa ao longo da carreira. Algo que muitos artistas escondem, mas que ela decidiu falar abertamente.
E quinto, apesar de toda a fama, ela sempre manteve uma vida pessoal relativamente discreta, valorizando momentos fora dos holofotes. E agora que você entende esses detalhes, tudo começa a fazer ainda mais sentido. Após esse período de reflexão, Anne Hathaway voltou ao cinema com uma nova postura. Mais madura, mais segura e principalmente mais autêntica. Ela deixou de tentar agradar todo mundo e passou a focar em trabalhos que realmente acreditava. Filmes como Interestelar, ao lado de Matthew McConaughey, mostraram uma nova faceta da atriz, mais contida, mais emocional, mais profunda. Sua atuação trouxe um equilíbrio que consolidou ainda mais seu respeito dentro da indústria. E não parou por aí. Ao longo dos anos, Anne continuou explorando diferentes gêneros, provando sua versatilidade. Comédias, dramas, ficção científica. Ela transitou por todos com naturalidade, e isso é algo raro. Muitos atores ficam presos em um único estilo, mas ela conseguiu se reinventar constantemente. Outro ponto importante é sua presença fora das telas. Anne Hathaway também se envolveu em causas sociais, defendendo igualdade de gênero e direitos humanos. Assim como outros grandes nomes de Hollywood, ela entendeu que sua influência poderia ir além do entretenimento, e isso reforça ainda mais a construção da sua imagem, não apenas como atriz, mas como uma figura relevante no mundo atual. Mas talvez o ponto mais interessante da sua trajetória seja justamente a forma como ela lidou com os altos e baixos, porque diferente de muitas histórias que parecem perfeitas, a dela é real. Teve sucesso, teve rejeição, teve dúvidas e teve recomeços. E isso conecta. Hoje, Anne Hathaway é vista como uma das atrizes mais completas de sua geração. Não apenas pelos prêmios ou filmes, mas pela consistência, pela capacidade de evoluir sem perder sua essência. E no fim das contas, talvez seja isso que torna sua história tão inspiradora. Ela não nasceu pronta. Ela não teve um caminho fácil. Ela errou, acertou, mudou e cresceu. E acima de tudo, ela continuou. Gostou? Me conta aqui nos comentários. Qual fase da carreira da Anne Hathaway mais te surpreendeu? O começo como princesa, a virada em filmes mais sérios ou o auge com o Oscar? E se você curte esse tipo de conteúdo, já deixa o like e se inscreva no canal. Até a próxima!